Bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nessa manhã fazer uma leitura para o nosso devocional no capítulo 13 de Gênesis, no versículo 10 a seguir, 13, 10 a seguir de Gênesis. Eu quero dar uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de conquista para esse ano de 2021. Já que estamos começando um ano novo, nós vamos ter um ano novo também, expectativas novas. E com certeza Deus vai nos abençoar nesse ano. Diz assim a palavra: E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da Campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Toda essa terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência poderá ser contada. Levanta-te e percorre a terra no seu comprimento, na sua largura, pois eu a darei a ti. Então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar nos cavaleiros de Manré, que estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. É muito interessante a experiência que Abraão passa diante do Senhor, quando ele faz aquilo que é o propósito de Deus, quando ele despacha, quando ele se separa de Ló, cumprindo aquela primeira ordem, o primeiro mandamento de Deus, que ele deveria se afastar da sua parentela por completo, ficando só ele e os seus servos e a sua esposa. Agora Deus mostra uma experiência de fé extraordinária a Abraão, que também aplicava à nossa vida no sentido espiritual. A promessa de Abrão era uma terra onde ele haveria de formar uma grande nação. A nossa promessa, ela é maior do que a promessa de Abrão. É claro que ela é oriunda da promessa de Abrão, mas a promessa que nós temos, ela é superior, porque a Bíblia fala que nós vamos conquistar os céus, nós vamos conquistar a vida eterna, estaremos para sempre com o Senhor. E isso é muito maior do que possuir uma terra nesse mundo. Nós fazemos parte do reino de Deus. Ele não tem demarcações de limite de território, mas é espiritual e nós estamos fazendo parte desse reino. A nossa promessa é maior do que a promessa de Abraão. Mas eu quero lhe falar uma coisa, aqui Deus nos ensina uma lição de como conquistar as coisas na nossa vida. Isso funciona naquilo que é espiritual, isso funciona também naquilo que é material. A Bíblia diz que Deus colocou Abraão em uma posição, eu acredito que talvez até em cima de um dos montes de Israel, e mandou ele orar nas 4 direções, os 4 pontos cardeais. E ele disse para ele: olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, para o ocidente, a terra que você vê, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Olha bem, nós às vezes não conseguimos nada porque nós não temos objetivo na vida. Nós às vezes não temos a ousadia, a coragem de demarcar aquilo que nós queremos alcançar no decorrer de um ano, no decorrer de um tempo, ou até mesmo no decorrer da nossa vida. Diz certo pregador que o homem só vai conseguir chegar aonde os seus sonhos ou a sua visão de fé o conduzirem. Se você olha ao seu redor e não consegue ver além de um palmo diante dos teus olhos, não consegue ver além de 1 metro, 2 metros diante de onde você está, é isso que você vai alcançar. Se você não consegue sonhar, se você não consegue crer que Deus pode fazer coisas extraordinárias acontecerem na sua vida, você não vai alcançar nada. Às vezes nós nos impressionamos como que homens simples, homens de profissões muito simples, se tornaram homens poderosos na terra. Como que homens que tinham uma profissão muito simples, de pouco ganho, se tornam homens ricos dentro da história e dentro do nosso país. Sabe por quê? Porque esse povo tinha uma visão de fé extraordinária. Esse povo conseguiu ver através da fé, através dos seus sonhos, a dimensão grandiosa daquilo que podiam alcançar.
e eles alcançaram. Você só pode chegar aonde a tua fé te conduzir. Só pode chegar nos limites daquilo que você conseguiu enxergar com os olhos da fé. Nós precisamos entrar para esse 2021 com propósito, acreditando, sonhando, planejando, estabelecendo metas para que nós venhamos alcançar e saber que o Senhor Jesus vai nos dar força e vai nos dar condições de alcançar os nossos sonhos. Eu sempre fui um sonhador. Eu sempre sonhei com coisas grandes, eu sempre sonhei com objetivos, às vezes até inatingíveis. Quantas das vezes disseram que eu era animado demais, que eu confiava demais. Olha, mesmo não tendo dinheiro, é possível nós fazermos grandes obras e grandes coisas, porque Deus nunca nos deixa só, Deus nunca nos desampara. Nós precisamos primeiro colocar nossa confiança em Deus, como eu disse no devocional de ontem. Precisamos confiar que onde é que nós formos, Deus estará conosco, e Ele está com a mão estendida para nos abençoar. Erramos quando acreditamos que nós vamos fazer as coisas sozinhos. Erramos quando acreditamos que nós vamos alcançar alguma coisa sem a participação e sem a aprovação de Deus. Mas nós acertamos quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida e nós começamos a sonhar juntamente com Ele, quando nós acreditamos que os impossíveis para nós se tornam possíveis para Deus. Eu quero te perguntar, quais são os seus planos para 2021? Quais são as tuas metas que você tem estabelecido para esse ano de 2021? O que você deseja edificar? O que você deseja construir? O que você deseja alcançar? Existem pessoas que sonham com o ministério. E é muito fácil dessas pessoas alcançarem uma projeção ministerial, porque na verdade elas sonham com isso. O que eu não creio que dê certo é nós estabelecermos para Deus qual ministério queremos. Porque nós temos uma lição lá em Isaías, que quando ele foi chamado, ele se dispôs, ele se colocou na presença de Deus e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não estava escolhendo ser profeta, Isaías, ele não estava escolhendo ser o homem que foi, ele estava escolhendo e ter disposição para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, e aquilo que Deus determinasse seria o que ele faria. Olha bem, que não existe, na vida de quem não existe projeto, não existe objetivo, não existe planos. Essas pessoas já chegaram no final da história. Eu li algo uma vez, um pensamento secular, mas achei muito interessante que ele nunca saiu da minha mente. Estava escrito assim, em um painel desenhado numa parede: o homem morre não é quando ele deixa de viver. O homem está morto quando ele já parou de sonhar. Se nós não sonhamos, nós não temos mais objetivo. Se nós não sonhamos, nós não temos mais esperança. Se nós não sonhamos, nós não temos mais para onde ir. Se nós não sonhamos, as nossas forças se esvaem, o cansaço nos domina, a preguiça nos governa e nós não temos mais nada a fazer nessa vida. Na verdade, já estamos mortos, mesmo estando vivos, quando já não conseguimos olhar com os olhos dos sonhos. Eu levanto pela manhã sonhando com mais um dia. Eu levanto hoje sonhando com alguma coisa que eu vou realizar nessa vida ainda, nesse tempo. Algumas pessoas já se entregaram à morte porque elas não sonham mais, porque elas não esperam mais nada dessa vida, porque elas não esperam mais nada de Deus. E elas já estão definhando porque não têm mais nada a conseguir. Eu quero te falar, Deus falou assim: Abraão, olha. E depois ele diz assim: toda a terra que você vê, eu darei à tua descendência. Já pensou se Abraão tivesse um avião, um helicóptero, e ele subisse lá nas nuvens e olhasse o Oriente Médio? Realmente, certamente que todo o Oriente Médio seria se formado no Israel de Deus, teria se formado na nação judaica. Mas, infelizmente, as condições de Abraão eram limitadas. As condições de Abraão eram limitadas, o seu olhar era limitado. Se você olhar no mapa mundi, você vai perceber que Israel é um país mínimo, minúsculo, muito pequeno comparado a outros países. Por quê? Porque somente aquilo que Abraão conseguiria ver, somente aquilo que ele conseguiria projetar, só aquilo que ele conseguia enxergar com seus olhos é que seria atingido, é que seria alcançado. Eu quero te perguntar, nessa palavra, nesse momento, o que você tem sonhado? O que você tem projetado? O que você tem desejado alcançar? Eu quero te dizer que o limite da tua fé é o limite das tuas realizações.
Eu quero te falar que aquilo que você consegue ver através dos seus sonhos, da sua esperança, é o que você vai atingir. Se você deseja alcançar o mundo como um pregador, tu vai chegar lá. Mas se você deseja conquistar simplesmente a tua congregação e a tua cidade, a tua igreja, você já atingiu os seus objetivos. Eu quero te falar, crie novos objetivos, crie novas expectativas, crie uma esperança de alcançar algo que parece inatingível e acredite que Deus vai interferir nisso e Deus vai fazer essa obra acontecer. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te abençoe nesse ano. E seja esse um ano de prosperidade para a tua vida e para a tua casa. Sonhe, ouse sonhar, ouse ter esperança, ouse crer em Deus. E conquiste muitas coisas nesse ano. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.